Ele é professor em técnicas meditativas. Paulo Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre meditação e mindfulness. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Madeleine. Sou muito grato pelo convite, pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o universo das terapias meditativas e dizer que é um prazer imenso poder compartilhar um pouco sobre a história da meditação, sobre as técnicas, de forma que a gente possa aprender um pouco mais e trazer isso para a nossa vida. Vamos conversar um pouquinho mais sobre a tua experiência? Vamos sim. Você é coordenador e professor no curso de Neurociências e Técnicas Meditativas aplicadas à saúde, especialista em naturologia, mestrando em Ciência das Religiões, pós-graduando em Mindfulness e mestre em Reiki. Faltou alguma coisa? No momento eu não lembro se faltou alguma coisa, mas isso mesmo. Atualmente eu estou como especialista, né, em neurociências e terapias meditativas aplicadas à saúde, né, do qual eu tive a oportunidade de fazer a formação e logo quando terminei passei a dar aula e depois coordenar esses dois cursos aqui na Estratego Faculdades de Neurociências e o de Naturologia. O universo da naturologia é o universo das práticas integrativas. Talvez esse nome não seja muito familiar para muitas pessoas, mas aí quando a gente já fala em, por exemplo, reiki, os florais, yoga, meditação, então tudo isso compreende no universo da naturologia. Naturologia, que interessante. Então, ele abraça todo esse universo que a gente compreende como o holístico. Exatamente. É justamente a gente ter essa compreensão de que o que vem de externo no nosso corpo, as dores, as aflições que a gente sente, tudo isso tem uma causa emocional. E aí quando a gente passa a integrar, né, por isso que chama-se práticas integrativas, que integra, que complementa as terapias convencionais, né? Então tudo isso a gente faz com que o ser humano passe a olhar para dentro, né, e cuidar mais das emoções, cuidar dos sentimentos, prestar atenção à forma como está observando o mundo aqui fora, a forma como a gente está tratando nossas emoções, como a gente olha para nós mesmos. Então tudo isso é um olhar para dentro. E evidentemente quando a gente sente dores, quando a gente precisa de uma questão emergencial para o corpo, a gente procura o serviço hospitalar normalmente, né? Sempre visando isso, a questão da integração, integrando os dois. Mas nesse caso, por exemplo, eu sinto uma dor de cabeça, por exemplo, e eu saber que essa dor de cabeça ela tem uma causa, e a causa pode ser emocional, antes de eu ir diretamente para tentar me tratar com comprimido, com remédios, eu primeiro vou investigar o que é que está por trás disso, para tentar de alguma forma buscar entender o que é que está se passando. E aí talvez eu nem precise fazer isso. E a meditação é uma ótima ferramenta para a gente aliviar sintomas como a dor de cabeça, por exemplo. Então, deixa eu te perguntar, explica para a gente o que é meditação, porque ultimamente, principalmente agora, né, em tempo de pandemia, a gente está vendo que todo mundo já virou moda falar sobre meditação. Você poderia nos explicar o que é meditação e para que serve? Posso sim. É interessante a gente compreender que a meditação, apesar de estar sendo mais conhecida hoje, é uma prática que já nasce imbricada, atrelada à nossa própria experiência, né? Há registros de que a meditação teria surgido há pelo menos 4.000 anos, né? Então, mestres espirituais, budistas, já falavam há milhares de anos. Hoje, com o advento da ciência, a gente está conseguindo comprovar, está conseguindo demonstrar nos laboratórios, né, na clínica, os benefícios e que a prática funciona. De maneira simples, para a gente entender, mas assim, a gente pode entender a meditação como aquele estado que a gente alcança quando está prestando atenção, quando está focado. Ou seja, é o estado de consciência da presença. E aí, a gente, quando utiliza diversas técnicas, existem várias técnicas, né? A gente pode meditar prestando atenção na nossa respiração, na chama de uma vela, e aí é o que a gente chama de âncora. Sempre importante, quando a gente for fazer uma prática, a gente lembrar desse fator, a âncora. A âncora é o que vai garantir que a gente esteja nesse momento focado, nesse momento de atenção.
Uhum. E as técnicas de meditação, né? Como é que você poderia explicar para a gente um pouquinho sobre essas técnicas? Perfeitamente. Então, dentro dessas várias técnicas, com o passar do tempo, à medida que a ciência foi avançando, como eu falei, eu posso aqui, por exemplo, falar de uma que está muito conhecida hoje em dia, que é a técnica do Mindfulness, traduzido aqui livremente como a técnica da atenção plena. Então, o Jon Kabat-Zinn, né, um norte-americano, ele começou a estudar o budismo e foi para a Índia, né? E lá em retiros ele teve insights, por exemplo, e vislumbrou que poderia trazer essa técnica, a técnica do mindfulness, da atenção plena, para o Ocidente e poder sistematizar isso. Então, quando ele volta para os Estados Unidos, ele faz uma sistematização, faz uma codificação, coloca para protocolos clínicos e passa a colocar meditação dentro de hospitais. E com isso fica mais fácil de você validar, de você comprovar os benefícios. Então, a partir daí, nesse movimento, nos anos 70 mais ou menos, que é desde esse tempo que a técnica do mindfulness vem sendo descoberta, não parou mais. E aí, em paralelo a isso, também nos anos 70, também nos Estados Unidos, um movimento de contracultura, incentivado pelos Beatles, na presença do Maharishi, por exemplo, influenciou um pouco mais porque trouxe a meditação naquele estilo mais meditação transcendental, né? E aí se criou um misticismo também, uma coisa mais no sentido esotérico de que a meditação é coisa de oriental, é coisa de gente que fala muito calmo, de barbuda, que tem que sentar de pernas cruzadas, em lótus, recitando mantras. Tudo isso faz parte, inclusive faz parte do universo das técnicas. Então, de fato, existem diversos tipos de técnicas, né? Seja voltado para a atenção, para a concentração, seja voltado para alcançar estados de compaixão, estados amorosos, seja meditações devocionais de cunho religioso. Aliás, quando a meditação surge, ela nasce em um contexto religioso. Aí depois, com o passar do tempo, especialmente pelo mindfulness, ele dá uma tirada disso, né, tipo desses termos religiosos, e passa a aplicar de um formato, vamos dizer assim, que é voltado mesmo para essa coisa da atenção plena, do foco, né, e que desvincula totalmente de religiosidade. Existe alguma diferença entre meditação e o mindfulness? Essa é uma pergunta bem interessante, assim, porque comumente é um pouquinho confundido as duas coisas. Se fala, quando a gente vai dar uma observada na literatura, tipo pesquisar na internet, vê uma certa confusão em relação a isso. A gente pode dizer assim, que todo mindfulness é uma meditação. Nem toda meditação vai ser um mindfulness, né? Justamente porque houve esse protocolo específico para sistematizar, para colocar nesse formato em que tira, se desvincula desse formato religioso, digamos assim. Então, nesse sentido, a diferença praticamente não há. A gente pode considerar que o mindfulness é uma técnica de meditação, assim como existe diversas outras técnicas. Do qual, falando assim, eu estou fazendo uma especialização, estou chegando ao finalzinho, agora na reta final do mindfulness, já venho estudando há um bom tempo, e eu gosto da forma como é colocada, dos protocolos, porque para muita gente que tinha algum tipo de aversão à meditação justamente por entender, por achar que é uma coisa esotérica, por achar que é uma coisa que não serve para mim, por achar que é uma coisa só para pessoas calmas, foi de uma certa forma desmistificando um pouco isso. Por um lado, cria um tipo de cenário, uma coisa mais elitizada, uma coisa voltada para um treino fitness, mental, alguma coisa assim nesse sentido. Existe isso também, mas acredito que tudo que chega para trazer benefícios, começa a se popularizar. Tudo que começa a se popularizar, começa a ganhar mercado. E assim, nesse sentido, quando entra essas questões mercadológicas, tudo isso faz perder um pouquinho o brilho da coisa. Mas o importante aqui é a gente entender que funciona. As práticas do mindfulness observado em laboratório, as pesquisas que se tem, demonstram diversos benefícios comprovados cientificamente. Foi graças também a essa técnica que fez com que houvesse mais a expansão e, principalmente, como consequência, a comprovação clínica dos benefícios da meditação. E qualquer um pode praticar meditação? Existe algum
pré-requisito? É livre? Como é que funciona? Se a gente entende que a meditação ela já nasce como um processo orgânico, natural, que ela já está dentro de nós, a gente já compreende que sim, né? Porque veja só, quando eu estou em casa, operando, fazendo uma comida que eu estou focado ali, quando eu estou lendo um livro, quando eu estou andando de bicicleta, por exemplo, eu estou correndo de forma concentrada, eu estou num estado meditativo. Porque do ponto de vista neurofisiológico, se a gente for compreender, quando a gente está num estado focado, o córtex pré-frontal da gente, que é essa área que está responsável pelo processamento de ideias, a informação que está chegando, quando a gente está num estado focado, alguns neurônios dessa área do córtex pré-frontal, ele começa a ativar uma outra área do cérebro chamado giro cingulado, que vai ativar uma outra área, que é o tálamo. O que é que o tálamo faz? Ele capta todos os estímulos sensoriais externos, por exemplo, o cheiro, as coisas que estão se passando por aqui, as emoções que eu estou chegando a partir disso, ele começa a diminuir, eu começo a perder um pouco dessa atividade do tálamo. E o que é que vai acontecendo? A informação ela vai chegando mais devagar, eu vou ficando um pouquinho mais lento quando eu estou concentrado, focado ali, e com isso faz com que, naturalmente, o meu cérebro comece a desacelerar um pouco a atividade mental, e isso vai me trazendo um pouquinho mais de relaxamento, de calma, e vai fazendo com que eu vá entrando nesse estado de atenção. E aí, se você faz isso em alguma outra atividade no teu dia a dia, naturalmente, que está focado ali, naturalmente tu vai entrar nesse estado de concentração. Sabe aquele momento que a gente está fazendo algo assim que esquece do mundo, por exemplo, está fazendo uma pintura? Ali você está num estado meditativo. Então, neste sentido, posso sim dizer que a meditação é para todos. Porém, vai existir determinados tipos de técnicas, por exemplo, que aí muitas pessoas podem não se adaptar inicialmente por ser, vamos dizer assim, já técnicas mais avançadas, né? A experiência que eu tive trabalhando em um CEPIX por 5 anos, conduzindo diversas práticas, passei 5 anos conduzindo práticas... CEPIX? Isso, CEPIX são os Centros de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que aqui em João Pessoa existe pelo menos 3 centros. João Pessoa, aliás, é uma cidade referência nos Centros de Práticas Integrativas, do qual assim, eu me orgulho muito de poder ter trabalhado, porque é pelo SUS, a gente atende toda a população, e durante 5 anos a gente conduzia práticas meditativas para a população lá do Valentina. Né? Então, nesse período chegavam muitas pessoas, e ali eu pude ter a certeza que todo mundo podia meditar. Mesmo senhorinhas, senhores que chegavam ali, sentiam uma certa dificuldade no início, mas aí com calma a gente ia passando nas técnicas mais simples, né? ia fazendo com que a pessoa fosse se acostumando e conseguia passar 1 hora em silêncio. Né? A gente às vezes acha que não, em casa tenta e não consegue, mas quando você está meditando ali, quando você está em grupos, tendo aquela sintonia ali, você consegue. Então, por experiência própria, meditação sim, ela já está dentro de você, é uma coisa orgânica, natural. Agora, eu também dou aulas e incluo a meditação nos meus cursos de teatro, Que meus bacana. grupos de encontro voltado para autoestima. E eu acho engraçado porque as pessoas, elas ficam, ai, mas eu não consigo parar meu pensamento, né? Eu digo, não, você não precisa parar o seu pensamento, né? Você recebe, deixa aquele pensamento vir e ele... por eles mesmo ele vai embora. Você não tem que brigar com o pensamento, saia daqui, porque as pessoas ainda têm um pouco de falta de conhecimento, né? Exato, isso é muito bom. Quando a gente passa a estudar as práticas meditativas, quando a gente passa a entender um pouquinho, por isso que é bom praticar sem dúvida, né? Você vai experienciar na prática mesmo, fazendo... reservando momentos do seu dia a dia para poder fazer isso. Mas estudar e entender conceitos como esse assim é interessante, até para desmistificar, compreender que a mente ela é feita justamente para pensar. Você não vai parar a mente, ela está fazendo o papel dela, a atividade dela. Né? Quando a gente toma consciência disso, já dá uma certa, vamos dizer assim, pelo menos uma garantia de que você vai conseguir
dominar, né? Porque aí o problema é quando ela passa a dominar a gente, quando ela passa a tomar controle sobre a nossa vida. Aí nesse momento é onde a gente para, respira e vai passar a prestar atenção nessa atividade mental. A mente está barulhenta demais, preste atenção em como está ela. Tenta não se identificar, que é um dos, vamos dizer assim, um dos princípios que a gente almeja na prática meditativa. Quando você senta para meditar, vai ter um turbilhão de pensamentos que vai tentar te tirar do foco. Esse é o papel dela, ela está fazendo o papel. Compreender isso já é, como falei, uma garantia ali de que tu está no caminho certo. Compreende, aceita e passa a observar. Automaticamente, quando passa a observar, quando passa a prestar atenção, essa atividade ela começa a diminuir pelo estado fisiológico que eu já falei aqui. Curiosamente, só para completar esse raciocínio, Madeleine, curiosamente a gente justamente pensa que meditar, quando a gente está meditando, que o cérebro está parando. Não é isso, está acontecendo muita atividade, está acontecendo muitos estímulos, os neurônios estão em atividade, uma química de hormônios está vindo, hormônios, vamos dizer assim, benéficos para a nossa saúde, química mesmo que está sendo produtiva, como serotonina, endorfina, né, químicas que relaxam, que traz paz, que traz mais tranquilidade para o momento. Isso já é comprovado cientificamente. Totalmente comprovado, com centenas de milhares de estudos mesmo assim que se tem, tanto em revistas nacionais quanto internacionais. Se você vai nesses periódicos e bota a palavra meditação, meditation, mindfulness, você vai encontrar assim milhares de artigos, todos eles assim mostrando os benefícios mesmo. Cada vez aumenta mais porque é algo que é revolucionário. Posso dizer que mesmo sendo algo que já existia, né, que sempre existiu e que agora que a gente está conseguindo compreender. Por quê? Porque tudo que, vamos dizer assim, hoje que se tem assim para vender, principalmente de medicamentos, que está garantindo a resolução de determinadas doenças, você pode ali com a prática meditativa. Claro, não excluindo nada, né? Não estou falando disso, mas que quando você com certeza passa a colocar, a estudar, a entender mais um pouquinho sobre a meditação e passa a vivenciar aquilo ali, com certeza você vai adiantar em muitas coisas assim, no quesitos emocionais, de estresse, de ansiedade, depressão, porque realmente é algo incrível. Agora tem uma outra questão que é a respiração. A respiração, ela é importantíssima, né, durante a meditação, porque a gente esquece que respira. A gente fica respirando curtinho no dia a dia, né? E a gente esquece de puxar o ar, preencher todo o diafragma, pulmão e soltar também. Isso daí tem uma importância fundamental para a meditação, né? Enorme. A respiração, assim, eu costumo dizer que das âncoras, das técnicas que se tem, quando chega alguém assim e me pergunta que está querendo aprender, que está querendo iniciar a meditação e pergunta qual a melhor técnica, por onde eu devo começar. Olha, tem algo que é inerente à tua natureza. Tua respiração ela está presente aí. A primeira coisa, é o primeiro sinal que o corpo já está te dando. Assim, eu posso utilizar uma chama de vela, eu posso utilizar uma música, eu posso utilizar diversos recursos, mas tem algo que já está presente aí em tu. A tua respiração ela está fluindo. Desde o momento que tu nasceu, ela está acontecendo aí. Quando tu está ofegante, né, quando a gente está estressado, a respiração ela não muda. Quando a gente está calmo, quando a gente está tranquilo, ela também muda, né? Quando a gente passa a prestar atenção nela, a gente começa a perceber essa diferença. E naturalmente, quando tu começa a focar, a prestar atenção exatamente como está a entrada, a saída dela, naturalmente o teu corpo começa a repercutir de forma intensa, de forma visível os efeitos benéficos que vai trazer mais calma, vai diminuir o aceleramento mental, né? Tem uma série de benefícios mostrados mesmo assim, que o simples ato de você passar a prestar atenção na tua respiração vai trazer benefícios. E aí também, dentro desse universo ainda assim da respiração, falando, tem técnicas voltadas para a respiração, que são os pranayamas, né? Dentro da filosofia do yoga, existem diversas técnicas que são chamadas de pranayamas, são exercícios respiratórios, que aí os yogis, nas literaturas sagradas, vêm justamente falar
que o ser humano que consegue dominar a respiração, ele consegue dominar a vida, porque a respiração é a vida, né? Então, se a gente for observar, tem até alguns vídeos desses antigos assim de yogis com experiências assim, que você vê tipo monges assim meditando e passa dias meditando ali, né, sem se alimentar, sem se levantar para ir ao banheiro, porque começa a ganhar o domínio de todas as suas questões fisiológicas que está acontecendo pelo corpo. E se fala, evidentemente, isso aí são mestres mesmo, são pessoas voltadas que têm pelo menos 10 mil horas de meditação, que começa a se alimentar, a se nutrir pelo ar que está passando aqui, porque domina essa percepção, porque domina essa atividade pelas vias nasais. Então é impressionante assim o quanto, inclusive tem alguns exercícios que eu poderia mostrar aqui, que eu utilizo inclusive no meu dia a dia, para tirar um pouquinho o estresse. Quando eu estou um pouquinho estressado, quando a mente está um pouquinho agitada, então tem alguns desses exercícios, desses pranayamas, que eu utilizo, que eu acho muito bom, e a gente poderia de repente pelo menos mostrar para o público de casa que está assistindo a gente. Vamos fazer então? Vamos quero fazer. Convidar vocês aí em casa para sentar confortavelmente, para a gente aprender aqui uma técnica bem básica com Paulo Ricardo sobre a respiração e meditação, não é isso, Paulo? Isso. Então, essa, como falei, é uma técnica bem simples, que a gente pode fazer ela em alguns momentos específicos do dia, na parte da noite, antes de dormir. Talvez não seja tão interessante, porque ela dá uma ativadazinha também, e aí pode ser que a pessoa fique sem ter um sono imediato naquele momento. Mas é uma técnica de respiração que ela serve para limpar toda a atividade mental, toda não, né? A gente já viu aqui que a gente não cessa os pensamentos por inteiro, mas que ajuda a diminuir, desacelerar, né? E aí traz um pouco de mais calma. Então, é uma respiração que eu utilizo muito. Então, basicamente a gente deixa a coluna ereta, né? E a gente vai concentrar um pouco inicialmente a nossa atenção aqui no peito. E aqui tudo que eu vou fazer é jogar o ar para fora. Só isso, ó. Olho aberto ou fechado? Eu posso ficar, porque aqui é só um exercício respiratório, eu posso ficar de olho aberto, só para efeito de, quem quiser ficar de olho fechado, em casa, for passar mais tempo, pode fazer. E aí lembra que eu falei que a gente sempre tem uma âncora. A nossa âncora vai ser o pranayama, com a contagem das respirações. Então, eu vou fazer 54 exalações. Eu vou apenas jogar o ar pelas narinas, assim, ó. Uma demonstraçãozinha. Naturalmente, o corpo tipo, pode dar uma tonturazinha normal depois que a gente faz as 54 vezes. O cérebro ele começa a receber um pouco de oxigenação, fica um pouco hiperoxigenado, é normal, não vai desmaiar não, certo? Então a gente faz isso contando 54 exalações. Vejam só, eu fiz de forma mais calma, tipo um pouquinho mais lenta, para ter um pouco mais de didática, mas no meu dia a dia em casa eu faço ela um pouquinho mais acelerado. Os yogis chamam essa técnica de respiração que é mente brilhante, crânio brilhante, que é para limpar mesmo e tirar todos esses ruídos mentais. Então geralmente em casa eu faço um pouquinho mais acelerado, dessa forma. A gente está fazendo uma demonstraçãozinha. Então, quando faço isso, naturalmente, o meu corpo ele vai repercutir. Naturalmente, ele vai entrar num processo de calma, porque o meu corpo vai liberar, o meu cérebro vai liberar químicas pelo corpo, como endorfina, serotonina, que vai trazer mais relaxamento muscular. Então, é uma técnica assim que, para mim, essa no dia a dia, ela é indispensável. Né? Existem outros, né? Existem diversos outros exercícios respiratórios. Mas, se você me permite, Madeleine, eu queria só fazer uma ressalva. A gente está falando de concentração, a gente está falando de meditação, e quando eu falo da respiração, eu sempre gosto de lembrar, quando tu passa a observar a respiração de forma natural, sem necessariamente precisar fazer exercício, quando eu tenho a necessidade de fazer, eu faço. Mas a ideia
fundamental, especialmente para quem está iniciando, é passar a observar a respiração exatamente como ela está. Né? Porque quando a gente passa a prestar atenção exatamente como ela está, a gente começa a desenvolver uma outra habilidade, que é a capacidade de observar as coisas como elas são e não como a gente gostaria que elas fossem. E isso a gente leva para o nosso dia a dia. Acontece uma situação traumática, eu recebo uma ligação, às vezes nem tanto assim, mas aí eu já começo a entrar num processo de tristeza por conta daquilo ali. Então, eu passo a não ter uma aceitação daquilo. Quando, na prática meditativa, eu passo a prestar atenção na respiração e ela está ofegante, ela está rasa demais, ela está acelerada, e eu passo a aceitar ela exatamente como ela está, aí eu começo a desenvolver essa capacidade. E aí, se eu passo 5 minutos apenas prestando atenção exatamente como está a respiração, naturalmente ela vai se acalmar, naturalmente ela vai entrar no estado de coerência. Quando se não entrar, está tudo certo também. Você fala esses 5 minutos prestando atenção à respiração, nesse caso, não é a respiração que a gente acabou de fazer, não. É a respiração natural, orgânica, aquela que está no momento. No momento. Exatamente. Isso. Essa outra, por exemplo, essa que a gente falou, os pranayamas, eles de fato são bons, eles têm resultados, né? Quando eu estou num momento de pico, de estresse, e eu realmente não consigo parar para observar esses 5 minutos, 10 minutos, de forma consciente, aceitando, aí tudo bem, aí eu faço esse outro exercício, certo? Basta a gente entender o que naquele momento é o melhor para a gente, o que a gente é capaz de fazer. O Mindfulness ensina muito isso. Você ser cordial e você ser gentil consigo mesmo. Você está um pouquinho estressado, está precisando dar um mimo, dar um conforto para si, vai lá com gentileza e cordialidade, se dá um presente, faz algo. Do mesmo jeito, quando a gente vê uma pessoa triste e a gente quer dar um afago, tem uma empatia, compaixão ali por aquela pessoa, trazer isso para nós também. O Mindfulness tem técnicas assim voltadas para isso que eu acho realmente muito tocante, assim, porque funciona, que é real e nesses tempos principalmente é o que a gente precisa, ser mais gentis, cordiais com nós mesmos. Agora, existe algum mito em torno da meditação? Quais são esses mitos? Existe bastante, né? Como eu falei um pouco, o próprio Mindfulness, as técnicas, né, voltadas mais para o treino da percepção, da concentração, da atenção, vem desmistificando muito isso, né? Mas durante muito tempo, e ainda hoje existe, né, claro, se tem a ideia de que meditação, né, é coisa de oriental, é coisa só para pessoas que são calmas, pessoas estressadas, pessoas que estão em um outro tipo de atividade, em outro tipo de rotina, não são para meditação. Então é bom a gente desmistificar isso, que não precisa necessariamente de vários tipos de instrumentos, de um tapete, de precisar sentado. Você pode meditar numa cadeira, pode meditar deitado, né? Deitado existe tipos de relaxamento, que é muito bom também, eu aconselho. Antigamente, logo no início, eu queria só fazer as meditações sentadinhos, direitinho, em lótus, né? Não gostava muito de conduzir práticas que as pessoas deitavam porque podia dormir. De fato, quando as pessoas se deitam, elas podem perder um pouco da atenção, da concentração e adormecer. Quando a gente está no treino da atenção, da concentração, eu não aconselho a se deitar. Agora, se você está naquele momento assim, que está um pouco estressado, que teve um dia um pouco turbulento, algo nesse sentido, e você está querendo um pouco de afago, de tranquilidade, bota uma musiquinha ali no YouTube, relaxante, se deita e aproveita. Se dormir, maravilha. Está só fazendo bem, está trazendo bem para a pessoa naquele momento, então está tudo certo. Então, nesse sentido, respondendo à tua pergunta, sim, ainda existe muito esse misticismo assim em torno de entender a meditação como uma prática mística, mas felizmente isso está mudando, está indo para as escolas, está indo para os centros cada vez mais, para os espaços, para o SUS, né? Isso é muito importante. Muito. Aqui então, pelo SUS, a pessoa pode ter acesso a esse tipo de prática? Pode, aproveitando até o momento assim, avisar que no CEPIX, o Canto da Harmonia, o centro de práticas que fica no Valentina, lá é aberto ao público, quem quiser pode chegar e fazer a sua inscrição lá, tudo que precisa é um cartão de SUS, um comprovante de residência,
Tem o Equilíbrio do Ser, que fica no Bancários também. Esse centro é um pouco maior, é mais referência, é bem conhecido também. Nesse momento de pandemia, eu não sei exatamente como está. Acredito que está voltando, né? Ele já vinha voltando gradativamente, então é aberto, né? E também, evidentemente, hoje, principalmente nesse contexto que a gente está, a internet facilitou. Abriu-se muitos grupos online também, que funcionam também, que é interessante também, né? Agora, você está promovendo algumas lives, né, no Instagram. Qual é o teu Instagram? Isso, aproveito até para agradecer essa oportunidade de falar. Tem a página, o perfil Ciência da Meditação. O Ciência da Meditação é o canal que eu venho pouco mais de um ano, ao longo desses 5 anos de estudo, né, sistematizando, aprendendo. Eu disse, cara, eu tenho que encontrar uma forma de passar mais esses conhecimentos, e a internet é um meio bom para isso, né? Você pode levar mesmo sem fronteiras. E aí, nesse sentido, eu criei o canal Ciência da Meditação. Tem um canal no YouTube, tem um site cienciadameditação.com.br, o perfil no Instagram, e lá a gente faz lives, compartilha diversos vídeos, conteúdos voltados exclusivamente para o universo das práticas meditativas. E são semanais? Toda semana tem conteúdo, na página, no site, principalmente, sempre está tendo conteúdo. As lives, eu estou com a agenda um pouquinho solta, assim, porque tem que dar conta do mestrado, tem que dar conta da especialização de casa, né? E o Paulo Ricardo ainda é meu professor, que eu também sou aluna da especialização Exatamente. Em Neurociências e Técnicas Meditativas Aplicadas à Saúde. A Madeleine, ela é ligada, está cuidando da saúde mental, está estudando, está aprendendo, porque sabe que isso é algo importante, né, para a nossa vida. É bem importante. E você tem alguma coisa mais que queira falar para o nosso ouvinte? Deixar uma mensagem? Eu sei que eu sou suspeito a falar, né, em relação às terapias meditativas, à meditação, mas olha, dentro das tuas condições, dentro das tuas possibilidades, procura um momento para poder se reservar para si mesmo, para poder se encontrar consigo. Eu costumo dizer assim que quando você entende, quando você passa a absorver a meditação, é um caminho sem volta, porque depois que você passa a vivenciar, você vai querer levar para a sua vida. Gostaria também de convidar quem quiser, tem um curso que está online, que eu estou fazendo, chama-se Ciência Contemplativa, a prática, a filosofia e a ciência da meditação. A gente conta a história, né, fala um pouco sobre a subjetividade, sobre a filosofia, fala da parte científica, né, a neurofisiologia da meditação, né, e depois tem a parte prática, né, que está atrelado a isso, que é a gente aprendendo diversas técnicas. Então esse curso está lá na plataforma do Ciência da Meditação, está nessas mídias digitais aí que eu falei. Então quem sentir de se aprofundar um pouquinho mais, só procurar nas mídias aí, que vai ser muito bem-vindo, acolhido com muita gentileza e cordialidade. Muito obrigada pela tua participação, esclarecer um pouco mais sobre essas técnicas meditativas que são tão importantes, principalmente nos dias de hoje, que a gente está precisando muito descansar um pouco a mente, tranquilizar. Aí quem quiser, entre em contato com você pelo seu Instagram, que você já orienta. Perfeitamente. Tem o Instagram, o Ciência da Meditação, e tem o Caetano Paulo Ricardo, que é o meu pessoal. Pode entrar em contato, que a gente vai trocar umas informações. Muito obrigada. Agradeço imensamente o convite, Madeleine.